vida. Infelizmente, encerrando hoje, né? Com muita alegria, encerrando com o Dr. Júpiter, né? Que é um grande amigo, vai ser muito bom para nós. E eu quero, antes de mais nada, em nome de toda a comunidade dessa casa de oração, agradecer a todos por esse mês maravilhoso que foi, né? Todos os sábados, os palestrantes que vieram. Agradecer a Deus por permitir esse mês, esse encontro, essa confraternização que a gente tem, né? Essa reflexão que os palestrantes nos trazem, esse amparo da espiritualidade. Eu acho que nós ganhamos muito e vamos ganhar muito ainda hoje. Então foi um mês especial, eu fico muito feliz, agradeço muito a presença de todos, a colaboração de todos, porque todos colaboraram, né, de alguma forma, todos foram peças assim fundamentais para que a gente tivesse o sucesso que estamos tendo nesse nosso mês espírita. Então que todos sejam bem-vindos, que nós possamos hoje ter uma tarde muito agradável, com muito conhecimento, que com certeza nós vamos ter com o nosso querido Dr. Júpiter. Para iniciar, nós vamos ver então uma oração aqui, uma prece, né? Eu vou ler, e é uma prece de gratidão, porque eu acho que hoje realmente especial, é um dia, né, importante para a gente agradecer tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, todos os nossos momentos que são tão importantes para a nossa evolução e sempre amparados por esses amigos espirituais, por Deus, por Jesus. Então nós vamos fazer essa prece de gratidão para que possamos então dar Haja o que houver na estrada, Deus te protegerá. Emmanuel. Prece de gratidão. Senhor, muito obrigada pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigada pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro, e a vós imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigada pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu vos quero rogar, pois eu sei que depois desta dor, no vosso reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura. Mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar,
porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigada pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é muito doloroso viver na solidão. Mas, se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a vós. Então, muito obrigada porque eu nasci, e pelo vosso amor, vosso sacrifício e vossa paixão por nós. Muito obrigada, Senhor. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Pena, né, que está terminando o nosso mês espírita, né? É tão bonito, mas a nossa casa continua com as suas atividades normais. Nós vamos, então, prosseguindo com as nossas atividades da casa. Nosso palestrante de hoje é bem conhecido já em nosso meio, no meio espírita, pelas participações que ele já tem feito aqui em nossa casa, também na Redenção. E hoje ele veio aqui nos prestigiar com o seu carinho, com o seu entendimento de espírito. Dr. Júpiter Vilós Silveira é gaúcho de Santana do Livramento, reside em Londrina desde 1972. É médico, endocrinologista, homeopata. É fundador da Casa do Caminho, que tem como principal objetivo evangelizar crianças, adolescentes e adultos. Grande conhecedor da doutrina espírita e vem hoje nos prestigiar com seus conhecimentos. Nós o convidamos, sempre que a gente convida, ele nos atende prontamente, né? E hoje, mais uma vez, ele vem fechar com chave de ouro o nosso mês espírita. Tenho certeza que ele trouxe para nós uma mensagem de grande aproveitamento e a gente agradece, doutor, por o senhor ter aceito o nosso convite, né? E então nós passamos para o senhor então fazer a palestra com a gente. Agora pode tirar aqui, filho. Posso andar agora? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Nós temos falado ultimamente sobre Francisco Cândido Xavier, sobre Eurípides, Hugo Gonçalves. O senhor foi homenageado uma semana atrás, lá no nosso lar, porque ele faz agora, no mês que vem, 99 anos. Está lúcido, faz palestra, fala muito bem. E eu lembrei de uma passagenzinha que aconteceu, que eu contei para o Divaldo. Eu tive Não pensem que eu sou médico, que eu tenho faculdade, eu falo que eu sou uma porta velha, não sinto nada, não vejo nada. Mas eu tive um sonho muito forte, muito interessante. Que eu entrava no auditório
que era um parreiral. Eram uvas, né? Parreiro, sabe como é que é, né? Tinha cachos de uva assim maravilhosos. E eu entrei para assistir uma palestra, sentei, e o chão era de folhas do parreiral. Achei muito estranho aquilo. E na frente, eu sentei bem na frente tinha um riacho, corria uma aguinha assim, um riacho, coisa mais bonita assim. Eu fiquei sentado, esperando. Daí um pouco do outro lado do riacho tinha uma mesinha bem pequenininha de escritório, assim, desse tamanho, uma cadeira. Entrou o Divaldo, sentou e preparou as coisas dele, como um professor entra para dar aula, né? Abriu, não sei o que. E eu levantou a cabeça e me viu do outro lado do riacho. E falou assim: pessoal, olha aqui. Olha ali, ó, um discípulo do Hugo. Eu fiquei muito envergonhado, porque ele levantou de lá um monte de gente, espíritos, eu não vi o rosto, mas eles se movimentaram e vieram me olhar e eu me encolhi, fiquei envergonhado. Porque, sabe por que eu pensei? Na hora, nossa, será que eu mereço ser discípulo do Hugo? Porque eu sei que o Hugo é um trabalhador da primeira hora, o Espírito que esteve lá junto de Jesus. Ele conta histórias daquele tempo que não está em livro nenhum. E é fantástico. E eu contei isso para o Divaldo, aqui em Marília. Eu estava autografando livros. Eu falei: Divaldo, posso falar um negócio? Ele falou: senta aqui. Fiquei muito tempo. Eu falei assim: olha, eu tive um sonho assim. Ele olhou para mim e falou assim: não foi sonho não. Nós temos nos encontrado no plano espiritual. E eu realmente ia falar e você estava lá. E não fique envergonhado não de ser um discípulo do Hugo. Isso há 15 anos atrás. Que idade que está o Hugo? 15 anos atrás. 80, não sei o que, né? Sabe o que ele falou? O Hugo é um exemplo de como o espírito vence a fragilidade da matéria. Hein? Nós estamos vencendo a fragilidade da matéria. Então aqui já vai pegando sono. Vamos começar a te cuidar para você não dormir. Hoje foi sexta-feira, né? Foi para balada. Hoje de manhã, às 6 horas da manhã, eu levantei porque abriu o portão. Estava chegando meu filho. 6 da manhã. Eu estava levantando e estava chegando. Ô velho, como é que tá? Tudo bom? Vamos trabalhar no corpo, já sabe. O espírito vence a fragilidade da matéria ou a matéria está vencendo o espírito? Então eu tenho falado desses médiuns. Hoje eu venho falar de médiuns brilhantes. Eu venho falar de médiuns especiais, lindos, inteligentes, agitados, índigos, crianças índigos, mentes inquietas, que entraram pelo caminho da droga. Eu tenho um em casa, o mais brilhante, o mais amado, o mais inteligente, médium, clarividente, psicografia, psicofonia, usuário de droga. Álcool e droga é a mesma coisa. Cervejinha é a mesma coisa. A Ambev é a maior do mundo, ou a segunda, ou a terceira. Seremos a continuar a nossa incapacidade de lidar com esse problema, seremos nas próximas décadas um país de alcoolistas. Porque não tem propaganda mais bonita do que da Antártica, da escola. As moças mais bonitas, os rapazes mais sarados, as propagandas mais bem apanhadas, fazendo a apologia de uma coisa tão inocente, né? Tomar um goró. Happy hour.
E a gente até importa do americano. Happy hour. Ai, que bonitinho. Né? Não tem nada de happy, viu? Nada, nada. Quem tem um filho usuário de droga sabe. Uma paciente minha falou uma vez: doutor, eu imagino a dor que o senhor sente. Eu falei: a senhora tem um filho usuário de droga? Ela falou: não. Então a senhora não imagina. A senhora não imagina. A viagem aos infernos, que eu fui com minha esposa, com os outros filhos, a senhora não imagina. Então a palavra primeira que está escrito ali é adição. Eu gosto de dizer a moda antiga: adicção. O que é adicto? Adicto é escravo de. Escravo de drogas. O adicto destrói a sua proposta. Há muitos anos eu vim aqui no sábado à tarde e falei para vocês de que nós temos 4 projetos. Estão lembrados? Bio, sócio, psico, espiritual. O projeto biológico: a droga destrói. Os receptores ficam presos pela droga e eles ficam pedindo droga horas depois, dias depois, meses depois, anos depois. E eles vão vencer o cérebro. O projeto biológico dos nossos filhos, dos nossos netos, fica destruído pelo uso de droga. O projeto social leva-os à marginalidade. Eles passam a ser marginais e vão ou para o cemitério ou para a cadeia, ou para as clínicas salvacionistas. Eu ia nas clínicas salvacionistas, vendo meu filho. Jesus te salva, Jesus te salva. Hoje eu tenho uma clínica que ele fez o projeto, foi ele que montou. Um dia ele chegou para mim e falou assim: pai, só dentro de uma clínica, fora de uma clínica é outra cara. Vamos abrir uma clínica? Eu falei: vamos. Posso abrir? Pode. Mas hoje tudo moderno, né? Aí ele saiu e voltou meia hora depois. Entre uma consulta e outra ele voltava aqui. Esta chácara. Como? Não, ali na internet eu escolhi essa aqui, tal lugar, tal, não sei o que. 24 horas estávamos assinando o contrato. Em 24 horas. Fizemos a limpeza, 3 dias depois entrou o primeiro de madrugada, um amigo dele. Juntou o pai pelo pescoço, enfiou a faca aqui, o sangue corria, desceram para o elevador panorâmico, mais chique de Londrina, e teve a sorte de 4 horas da manhã, ao descer na calçada, estava passando a viatura da polícia, da PM, viu aquilo, parou. Aí ele soltou a faca. E ligaram para o meu filho, estava entrando. Nós entramos na clínica às 4 da manhã, só tinha água. Tinha que comprar leite nesse carro, dar um remedinho para ele, botar para dormir, num colchonete, porque não tinha colchonete, não tinha nada. Assim que nasceu, nasceu no tapa, a necessidade. Família espírita. Sabe qual é a família mais difícil que tem lá na clínica? Os espíritas. O pai e a mãe espírita acham que o filho é missionário. Acham que o filho veio salvar o mundo. E quando o livro Crianças Índigo, a pediatra dos Estados Unidos, a doutora lá que enxergava as crianças azuis, na década de 70 tinha uma pediatra dos Estados Unidos que enxergava as crianças, ela não sabia o que era vidência, então ela enxergava as crianças azuis, índigo e azul. Então ela começou a observar que aquelas crianças azuis eram especiais, eram diferentes das outras, elas tinham qualidades maravilhosas. Mas com o passar das décadas ela descobriu que aquelas crianças azuis tinham também dificuldades enormes, não aceitavam a proposta pedagógica da escola, não aceitavam a proposta do pai e da mãe, não aceitavam as coisas impostas, e elas viajavam rapidamente para a sociopatia. Se entrasse droga no meio, viajavam rapidamente para a violência, principalmente para a violência. Então, e aí a coitadinha da doutora escreveu uma bobagem bem dos Estados Unidos assim: eles vieram salvar o mundo. Ora, quem veio com uma proposta para equilibrar o mundo, não ser nacionalista, mas para alavancar a nossa fé, para que nós salvemos o mundo, foi Jesus. O resto é conversa.
Então, o projeto biológico é um desastre, o social pela droga é um desastre, o afetivo é um projeto que desaparece, porque a droga faz com que o jovem fique cara de pau. Ele não entende por que a mãe de madrugada está chorando, só porque ele deu 6 facadas no pai. Ele fala que é ridículo, por que você chora? Você chora por quê? Mas você deu 6 facadas no seu pai? Tem nada. Ele perde a capacidade afetiva de julgamento. Então ele tem que ser visto não com os olhos da polícia, com os olhos da lei, com os olhos que não sabem entendê-lo. Por quê? Porque ele continua sendo brilhante, inteligente demais, agitado demais, com dons demais. Porque ele é um médium. Então a visão espírita e a visão da homeopatia é o que norteia a nossa clínica hoje. Que eu tive dificuldades enormes em Londrina, não sei se vocês viram no jornal, há 2 meses atrás, 3 meses, os irmãos evangélicos desceram em cima de mim e quase me botaram na cadeia. Eles pretendiam me botar na cadeia. Entraram com força lá dentro para me botar na cadeia. Por quê? Porque eu não sabia que isso é um nicho das igrejas evangélicas no sentido do dinheiro. E a nossa proposta estava tendo um sucesso tão grande, nós estávamos com números tão bons, que causou o chamado hoje modernamente conflito de interesses, né? Bonito falar isso. Quando pesa no bolso das outras clínicas, então veio a calúnia maquiada de salvacionista, porque, imagina, o Dr. Júpiter é o representante do demônio em Londrina. A Casa do Caminho é chamada assim. Tem um vizinho da frente que fala assim, ali mora o demônio. Casa do Caminho. Uma vez eu peguei ele por telefone e eu falei assim, em vez de você ficar por telefone, em vez de você ficar me acusando de representante do demônio, por que você não tira esse pijama? Você não tira esse pijama e vem me ajudar aqui na Casa do Caminho? Aqui está precisando. Imagina que eu vou entrar aí. Eu não vou entrar aí, imagina. Aí está o demônio. Então vem aqui olhar, ver se tem demônio aqui dentro. Aqui tem trabalho, pai. Você fica falando mal de mim aí dentro de casa, de pijama. E eu pensei, vem aqui, vem trabalhar comigo. Mas não é. E imagina, desligou o telefone, irado comigo. Então, nós temos que ver de maneira totalmente diferente, porque existem 2 tipos de clínica. As comunidades, que são as fazendas, né, que geralmente são de religiosos fanáticos, que ficam lá, botando os meninos para cuidar de porco, de gado, de fazer horta, não sei o que. Isso resolve a dificuldade deles? Cuidar de porco, de gado, de trabalhar com xarixada, resolve a carência afetiva, a dificuldade, a insatisfação dessa alma, desse espírito? Não resolve. E quando termina a laboterapia, que se diz que é um trabalho exaustivo de sol a sol, vem a proposta Jesus te salva. E a primeira coisa que eu digo lá na clínica, Jesus não te salva. Jesus te salva? Não. O que ele falava? Mulher, a tua fé te salvou. Se nós entendermos Jesus, se a gente segui-lo, se a gente exemplificá-lo, se a gente mudar a postura, mudar o nosso comportamento, ao segui-lo, ele é o quê? Ele é o caminho. Alavancarmos em nós valores que estão dormindo, que estão dormitando, aí sim, eu, ao segui-lo, me salvo. Porque o que acontece com as igrejas salvacionistas? Para um jovem usuário de droga. Quem que fez ele usar droga? O demônio. E quem que salva? Jesus. São 2 coisas que estão fora dele. O demônio está lá longe. E Jesus está fora também. E a responsabilidade dele como é que fica? 0. Por quê? Porque quem fez ele usar droga foi o demônio. E quem vai salvá-lo é Jesus. Então eu estou fora dessa jogada.
Então, ao cantar e ao gritar o dia inteiro, Jesus me salva, Jesus me salva, Jesus me salva. Eu falei assim, ele vai lá na biqueira te tirar lá. Quando você pega o carro do pai ou da mãe e deixa lá, não vai sobrar nem as rodas. Nem as rodas sobram. Eles tiram tudo. O pai tem que mandar depois uma plataforma para buscar o carro. E R$3.000 para pagar de troca. Depois de 5 dias dentro da biqueira. Esse é o mundo da droga. Jesus foi lá te tirar de dentro da biqueira? Ah, bom. E a tua fé, onde é que está? Você alavancou valores dentro de você? De jeito nenhum. Então, a proposta, o bio, sócio, psico, espiritual, nós temos que ir para o espiritual. O projeto espiritual desse jovem, que é uma antena parabólica, a antena parabólica dele está virada para a lata do lixo. Como é que você levanta a antena parabólica de um jovem, de um médico, que está em desespero total, em desequilíbrio total, virado para a lata do lixo? A não ser com o conhecimento, com o treinamento e com o conhecimento da verdade. Da verdade. O conhecimento a fundo do que seja uma proposta, um projeto espiritual para uma encarnação. Porque os que ficam ligados na droga são exatamente aqueles que já nas reencarnações passadas usaram droga. Abre-se um conteúdo, no momento que ele cheira o crack, abre-se um conteúdo imediato para as vidas passadas, quando ele usou o ópio, quando ele usou o álcool, quando ele foi um usuário de álcool ou drogas do passado. Por isso que é tão forte, por isso que para uns fica, ele passa adicto no primeiro dia que usa o crack. Não é no segundo dia, no primeiro dia ele já está preso. E ele já passa a ser dependente do crack ou da cocaína. E essa bobagem que estão dizendo aí de que a maconha não faz mal, que a maconha é uma coisinha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até o governo já está fazendo isso. A maconha é uma chave que abre uma porta para um mundo das outras drogas. Sem abrir a porta, ele não vai entrar em cima. Alguma coisa tem que abrir a porta. E o que abre a porta é o happy hour, depois a maconha, depois a cocaína, a madrugada do crack. Então o projeto bio-sócio-psico-espiritual desses jovens está destruído. E eles chegam assim na nossa clínica. Em vez de trocar uma droga por 4 tarja preta, então eu estava explicando para vocês, ou as comunidades terapêuticas, que são geralmente sítios, ou na outra ponta, as clínicas dos psiquiatras, que trocam uma droga por 4 tarja preta. Esses jovens não são psicopatas. Muito pelo contrário. Eles são brilhantes. Eles são crianças índigo. Como é que nós vamos tirar a maconha, tirar a cocaína, o crack, e colocar risperidona, carbolítio, aldol, não sei o que, não sei o que, não sei o que. 4 tarja. Eu tive um pacientezinho meu, o Igor, que chegou tomando 18 comprimidos por dia de medicamento tarja preta. Como é que consegue? Depois que ele sai dos medicamentos, pela homeopatia, 1 mês depois, 2 meses depois, ele volta a pensar. Aí ele conta pra gente assim, o Alessandro conta pra mim. Quando eu entrei aqui, tipo, fazia essas reuniões que vocês falam, para falar de 12 passos e não sei o quê, eu não entendia nada que vocês falavam. Não entendia, eu só via vocês falando. Aí eu tinha aprendido na clínica psiquiátrica que quando todo mundo fazia assim, eu fazia assim. Eu não queria passar por bobão. Quando todo mundo ria, eu ria. Quando todo mundo ficava sério, eu ficava sério. Eu fazia o que os outros faziam, mas eu não entendia nada do que vocês falavam. O senhor ia todos os dias aqui, falava, e os meninos depois falavam, tio, falou isso, falou aquilo, o que você acha? Eu não achava nada. Porque 18 comprimidos de medicação tarja preta não tem cérebro que suporte. Não tem. É muito pior que a droga. Para terminar o projeto espiritual, pessoal, eu tive lá médiuns com confidência aberta. E um deles falava assim, eu vejo os espíritos chegarem para usar droga através de mim. Quantos que são? Uma legião. Uma legião. Como te chamas? Quando Jesus fala com homens de Gadara, como te chamas? Me chamam de legião, Senhor, porque somos muitos. É uma legião que vampiriza o jovem. Ele fala, eu me sinto um pastel. Eu fico deitado no chão 3, 4, 5 dias e noites, usando droga. Como ele tinha acesso a muito dinheiro, ele chegava perto da overdose.
No meu e-mail, sábado passado, pessoal, eu fiz essa palestra e eu estraguei o domingo deles. Eu não vou estragar o domingo de vocês porque é amanhã, mas eu vou estragar o sábado. Eu vou contar 2 dados para vocês que vocês não sabem, que eu descobri. Porque eu acho que o centro espírita, a doutrina espírita, o movimento espírita brasileiro está absolutamente de costas para esse problema. Não é meu problema. É problema do vizinho, é problema do meu parente, é problema do filho do Júpiter, é problema do filho. Não é meu problema. Não é assim, não. Em 1 ano e meio, nós tivemos 5 candidatos à nossa clínica que morreram por overdose. Só a nossa clínica. 5. Por que vocês não ficam sabendo da morte por overdose? Porque geralmente a overdose ocorre num fim de semana prolongado. No outro dia todo mundo vai almoçar e o menino não levanta. E a mãe fala, não, eu te chamo tarde. Lá para 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, ela começa a perceber que pode ter alguma coisa errada. Vai lá, abre o quarto, ele está morto. A dor é tão grande que já está morto. Não vai para o pronto-socorro. Vai fazer o que no pronto-socorro? Não chama médico. Não vai para o IML. Não entra nas estatísticas. Não vai para a polícia. Não vai em lugar nenhum. Consegue-se um médico amigo que deu um atestado fajuto e interna. As religiões tradicionais não usam o nome dele. Por quê? É um suicida. Nós fomos na missa de um deles, desses 5 que eu estou falando. Amigo do Lucas, que é outro filho meu. Um menino lindo, bonito, sarado. Sabe desses moleques que faz academia o dia inteiro. Morreu com o primeiro salário que recebeu. De overdose. O padre falou o tempo todo e não deu o nome dele. E os meninos queriam me pegar no fim da coisa para a gente ir lá discutir com o padre. Eu falei, vamos lá fora. Eu já fui na mão dele. Não, vamos lá. Por que ele não falou o nome? Porque faz parte da cultura dele. O suicida vai para o inferno. E é uma das coisas que eu trabalho com eles. Se você, fulano, que é amoroso, que é evangélico, que sabe a Bíblia de cor, morrer agora, você vai para onde? Para o inferno. E se a sua mãe, minha mãezinha vai para o céu. Será que a sua mãezinha, lá no céu, te vendo lá no inferno, vai ser feliz? Ele ficou tão preocupado com isso que ele foi perguntar para o pastor. Aí o pastor, além de ficar bravo comigo, por conta dessas merdas, mandou a resposta para mim. Tio, o pastor respondeu para o senhor. Quando nós vamos para o céu, nós esquecemos o passado. Eu falei, então eu não quero ir. Por quê? Porque eu vou ficar bobão. Já pensou? Você vai para o céu e fala assim, quem você é? Não sei. Você esquece o passado, a sua identidade, as suas lutas, as suas derrotas. É mesmo, né? Fala lá para o seu pastor que não colou. Ele invente outro. Porque esquecer o passado é o Alzheimer, né? O Alzheimer celeste. Alzheimer em nome de Jesus. Alzheimer em nome de Jesus. Mas você esqueceu do passado? Eu também achei que não foi. Então esses jovens, eles são médiums de uma capacidade impressionante, vampirizados. E aí, pessoal, quando a gente se preocupa com isso, muda a reunião mediúnica. Mas eu não falei da outra coisa. Overdose, já comecei a estragar o fim de semana de vocês. Pior do que isso, um dos meninos lá da clínica falou para mim assim, eu vou de Londrina a Belo Horizonte, a Salvador, dirigindo um caminhão de 40 toneladas. Eu vou e volto no crack. Você deve ser mentira, que é impressionante. No outro dia, o padrasto, dono dos caminhões, uma empresa de 6 caminhões, gigantes, essas coisas grandes mesmo, né? Foi lá no meu consultório, não sei porquê. Eu falei, você falou, vem cá, senta aqui. Ontem o fulano falou isso. Eu falei, é verdade. Mas como que é verdade? Doutor, esses acidentes que tem na BR-116, esses acidentes assim, perdeu o freio, não sei o que, saiu da estrada, dormiu, não sei o que, é tudo mentira. O repeat caiu de moda há muito tempo, agora é o crack. Outro dia eu fui numa proposta que tem em Londrina, muito interessante, de crianças, me chamaram para falar sobre isso,
crianças nerd. Os pais reunidos em Londrina, criança que tira de 9,5 para cima. 9,5, 9,6, 9,7 ou 10. Porque eles são isolados da escola. Ninguém convida para jogar futebol, porque ele tem aquele óculos assim. Ninguém convida para happy hour, ninguém convida para aniversário, porque ele é um xarope, ele é um nerd. Então os pais resolveram juntar os nerds. É uma proposta bem parecida assim com essa, como é que é dos dedinhos, assim, como é que chama? Sempre alerta, como é que é? E juntaram e vão para uma chácara e se divertem, e passam os filmes, mas é muito interessante a proposta. E eu estava falando disso, e na plateia tinha o pai de uma menina que falou assim, eu posso complementar o que o senhor está falando? Eu falei, por favor. Ele falou assim, eu fui caminhoneiro durante 10 anos, e mudei de profissão, etc, tal. E aí ele trouxe dados sobre isso, do uso nas estradas do crack e dos acidentes, que são horripilantes. Eu tento falar da overdose e do crack nas estradas brasileiras para as autoridades de Londrina. Meu Deus, não querem falar. Eu quis falar na televisão, me cortaram. Quis falar na rádio CBN, me cortaram. Quis falar no programa do Camargo, me cortaram. O medo de enfrentar uma realidade e o medo de mexer. Eu já peguei meu filho uma vez e fui na Polícia Federal. Porque os 12 passos exigem que eles façam reparações. E uma das reparações era ele botou na cabeça dele que ele tinha que dizer quem que vendia droga para a escola onde ele estava. Aquele moço lá da banca de revista que vende droga. Levamos um policial federal. Sabe o que aconteceu com o policial federal? O cara comigo? Ficou extremamente irritado, de mau humor. Entrou no meu carro e saiu do meu carro uma hora depois, sem trocar uma palavra comigo. Depois falou para o meu filho, você está fazendo isso para fazer média com seu pai. E o rapazinho que vende droga, na frente da escola Vicente Rijo, continua até hoje lá vendendo droga. Não estou ofendendo ninguém que seja aqui da Polícia Federal, estou dizendo que é a Polícia Federal. Eu estou dizendo que o policial que me deram para acompanhar, que o chefão lá, que era meu amigo, meu vizinho, aliás, me deu para acompanhar, por algum motivo se negou a fazer isso aí. Por algum motivo. Ah, não, mas é que ele estava querendo pegar o chefe. Bom, mas isso faz 15 anos. E o cara está até lá. Se até hoje ele está querendo pegar o chefe desse cara, eu acho que ele vai desencarnar antes e o cara vai continuar lá. Porque ele já era meio cariadinho, que nem eu, assim, ele já deve estar aposentado. Então, overdose e o crack nas estradas é uma realidade que nós vamos enfrentar. Como se enfrenta isso? A primeira coisa é a reunião mediúnica. Aí a praticidade, a utilidade do conhecimento que nós temos colocados a favor de uma família que está nessa dificuldade. Os espíritos começam a se comunicar, primeiro, os que usam droga. Aqueles que desencarnaram no uso da droga e que vão na reunião mediúnica, irritados ou confusos, sabendo por que o usuário dele, o copo vivo dele agora está dentro da clínica. Que agora ele não consegue entrar dentro da clínica, porque lá dentro da clínica tem seguranças e que trouxeram ele para conversar com a gente na reunião mediúnica. Isso é o mais simples de orientação. Depois vem os chefes, os chefetes, e raramente vem os cabeça mesmo do processo. Eles, os mais inteligentes, chegam e falam assim, está contente? Eu já sei o que é, estou contente. Filhinho parou de usar droga? Parou. Por quanto tempo? Isso é com ele, né? 1 ano? 2? Tá bom. Nós vamos esperar 10 anos. Para nós, você sabe, né, seu idiota? Que para nós 10 anos não é nada. Para você 10 anos é um monte. Você já vai estar pela bola certa, já vai estar desencarnando. 15 anos, pronto, vou te dar 15 anos. Daqui 15 anos a gente pega ele. Porque ele é perfeito para nós. Como vocês dizem, ele é um médium perfeito. A gente fala no beleza. E ele é forte. E ele tem uma capacidade de usar muita droga. Então ele serve para nós como uma luva. 15 anos para nós vamos esperar. Você nem vai estar perto dele e a gente pega ele de novo. Essa foi a promessa. Esses espíritos são levados para internamento num hospital ligado à Casa do Caminho. Né? Se negam a ir. Geralmente esses aí vão dormir.
são medicados, a gente percebe a proposta de medicados. Mas isso resolve? Isso não resolve, porque eles mesmos dizem, tudo bem, nós somos muitos, mas depois do hospital, eu vou atrás dele. Eu vou ter um tempo no hospital, não sei o que vai acontecer comigo, mas se eu escapar de lá, eles escapam dos hospitais do plano espiritual. E eles voltam a buscar. Por que eles voltam? Pela vibração. Na hora que o que leva então a um jovem, um parente de vocês a usar droga? A droga é a cereja do bolo. Ele fez o bolo desde que nas últimas encarnações, ele foi fazendo um bolo mal feito. Ele foi usando uma farinha velha, um fermento azedo, um ovo choco, um leite já velho, botou, em vez de sal, ele botou pimenta, em vez de açúcar, ele botou não sei o quê. O bolo da vida dele, o que ele fez da vida dele, lhe causou tanta dor, tanta dificuldade, que ele usou um analgésico para essa situação que se chama cerveja, maconha, cocaína, crack. Dependendo do passado, dependendo dos plugs do passado, ele fica preso no primeiro mês, no segundo mês, um ano depois. Mas vai ficar adicto, vai ficar escravo dele. Se a doutrina, nós que sabemos tudo isso na doutrina espírita, não nos colocarmos, por quê? Porque existem outras igrejas que já estão nesse trabalho. Eles não sabem o trabalho de desobsessão que eles fazem. Tem igreja evangélica fazendo trabalho de desobsessão com muito amor. Tem muito padre fazendo trabalho de desobsessão. Eles não têm o conhecimento que nós temos, mas não precisa. O plano espiritual não precisa que a gente seja doutor em conhecimento das coisas espirituais. Só precisa que a gente tenha boa vontade, bom coração. E eles fazem o trabalho de desobsessão. Então, eu em vez de tirar uma droga e colocar outra, eu uso a homeopatia. O que é a homeopatia? É a medicina da alma. Então, é a medicina do bolo mal feito, das dores da alma. Lá onde estão as dores da alma, que a homeopatia vai agir. É lá que ela vai mexendo nas energias em desequilíbrio, nos desequilíbrios energéticos. E tem um doutor em Minas que colocou algumas coisas bem pontuais aqui para vocês, que diz o seguinte, eu vou ler cada frase, a média, se você já está dormindo, mas eu vou gritar um pouco mais para vocês acordem. Diz assim, que ambas as ciências, espiritismo e homeopatia, têm os seus princípios de acordo com os pilares da dialética, que nos ensinam que tudo está interrelacionado. Tudo muda, tudo evolui de um estado quantitativo para o qualitativo, em atendimento à lei de progresso. A gente conhece a lei de progresso, mas a gente não coloca na prática. Essas ciências seguem aquilo que Demócrito falou, que o homem é o microcosmo. Você se acha o microcosmo? Você se acha o modelo do universo? Você se acha filho de Deus? Nós não nos achamos. Você se acha herdeiro do universo? Não. Então, por isso que nós temos dificuldades em interagir diante de uma problemática tão grande dessa, porque a gente saiu das velhas religiões e o conhecimento espírita é tão profundo que é melhor a gente ficar numa ritualística. É melhor a gente ficar tomando um passe e achando que melhora tudo e voltando para casa para assistir o programa do Datena, daquele outro Pica-Sangue de Londrina e a novelinha das 8, tá bom. Não muda em nós vibratoriamente o nosso perispírito. Ambas as ciências defendem a medicina do espírito. A homeopatia é a medicina espírita, não defende a medicina do corpo, sim a medicina do espírito. Afirmando aceitar as causas dos males e das doenças em raízes profundas, originárias de comportamentos equivocados. As últimas encarnações. É lá nas últimas encarnações que nós, usuários, adictos, temos uma facilidade tão grande para agora usar a droga.
ciência objetiva a libertação do homem, na sua acepção abrangente, visando alcançar os altos fins da existência. Isso é Hahnemann que diz que a homeopatia vem para que o homem atinja os altos fins da sua existência. Ele falou isso há 200 anos atrás. Ele estava falando de programação reencarnatória. Que nós temos um programa que tem que atingir os altos fins. Por isso que Hahnemann está no Evangelho de Kardec, pessoal. Lembra do texto de Hahnemann? Quando ele fala para Kardec, eu, esse Paracelsus, e tem um doutor no Rio de Janeiro que disse que Hahnemann, Paracelsus e Hipócrates é o mesmo espírito. É o pai da medicina. Isto, para nós espíritas, faz sentido. Hipócrates, Hahnemann e Paracelsus, ou Paracelsus e Hahnemann, é o mesmo espírito, que vem batalhando por nós, trazendo ciência para nós. Será que Eurípides e Bezerra se enganaram quando optaram pela homeopatia? Será que Eurípides se enganou quando ele fundou um colégio espírita, um colégio Allan Kardec, e até hoje não tem mais nenhum colégio espírita no Brasil? Tem o nosso projeto ali na Casa do Caminho, que é terrível, porque nós não temos professores. Não estou falando que tem que ter professor espírita. Eu estou falando que tem que ter professores de bom coração, cristãos. Nosso projeto está rodando, está tentando. Mas por que o movimento espírita não foi para a educação? Eurípides funda em 1907 o Colégio Allan Kardec. E por que depois só o doutor Tomás Novelino fundou em Franca o Instituto Pestalozzi e acabou? E Tomás Novelino, discípulo de Eurípides. Franca, pertinho de Sacramento. Depois acabou, pessoal. Por que nós, no movimento espírita, buscamos a cura do corpo e não buscamos a cura da alma? Por que nós colocamos os nossos filhos no colégio evangélico ou no marista? Para ouvir o professor falar assim: o seu pai tem parte com o demônio. O professor falou para o meu filho assim: ou você aceita Deus ou a ciência. Professor, ele é bem pequenininho aqui. Professor, meu pai falou que a ciência vem de Deus. Quem é teu pai? Juro. Ah, tinha que ser. Mas, ó, puxar briga com o moleque, o cara tá perdido. Dá um pouquinho e falou assim: professor, quem que é, menino? Apaga as luzes. Como que nós vamos apagar as luzes aqui? Ué, o senhor é contra a ciência. Por que o senhor está usando a ciência? E no almoço o senhor vai a pé para casa, viu? Aí o professor me chamou, falou: tira ele daqui, porque ele não vai passar de ano. Eu tive que tirar. Tive que tirar o meu filho do colégio londrinense. O colégio londrinense deu uma guinada. A hora que os cabeças dos evangélicos foram, os professores que não tinham a conotação fanática foram e abriram o universitário, o londrinense deu uma guinada, por causa de um pastor que estava lá, para o salvacionismo. E o que não era os conceitos deles era demônio. E eles expurgaram mesmo. Os meus 3 filhos tiveram que sair de lá. Mas o moleque saiu de lá famoso, né? Porque a molecada ficou no pé. O senhor vai para casa, e aí ele ficava repetindo: amanhã o senhor volta a pé, viu? Não entra no carro, não liga o motor do carro, porque aquilo é ciência. E ciência é do demônio, e o senhor é de Deus. Então o senhor vai a pé e volta a pé, que nem o Adão. Eu ia matar o bicho. Eu falei para o professor, eu já sabia que eu tinha que tirar dela. Eu falei: professor, eu vou discutir com o moleque. O que o senhor quer? Não, tem que me respeitar. O senhor não respeitou ele. O senhor não respeitou. Nós estamos já mudou o milênio. Mudou o milênio, o senhor continua com essas ideias. Por quê, pessoal? Vocês não sabem, mas no mundo a discussão entre Darwin, entre o salvacionismo, entre o criacionismo e a evolução das espécies está ferrada. Nos Estados Unidos dá morte. Estão se matando. Darwin é igual ao demônio. No dia que começarem a falar em Darwin e Kardec lá, aí
Acabou. Aí vai ser a guerra total. Mas então eu queria trazer para vocês isso aqui, ó. As questões da doutrina da homeopatia estão todas fundamentadas no perispírito. Tudo está fundamentado no perispírito. E aí tem alguns pensamentos aqui que eu queria que vocês comentarem. Tem pessoas que não se curam, mudam de doença. Verdade? Porque a doença está na alma. Quem paga a conta, o Chico falou há muito tempo, o corpo é o mata-borrão. O corpo é o mata-borrão do perispírito. Então tem pessoas que não se curam, mudam de doenças. A enfermidade não é imposta pela vida, nós a elegemos. Vocês concordam com isso? Nós a elegemos. Nós escolhemos a benzinha que a gente quer. A dor não é somente depurativa, é também agente de visão diferenciada da vida. A dor não é só depurativa, é também agente de visão diferenciada da vida. O Leon Denis fala assim: a dor é uma lei de educação do espírito. Concorda? A dor é uma lei de educação. Quando a dor bate a sua porta, você abre a porta e pergunta: por quê? Quem quer? A gente fecha a porta e a gente se deprime e chora e toma analgésico e fala: pelo amor de Deus, eu não mereço isso. Não cura. Não cura. O grande filósofo, o homem mais inteligente dos Estados Unidos, Mike Tyson, descobriu isso. Você lembra que uma vez ele falou? Mike Tyson ele falou assim, ele deve ter pirado tanto que ele foi parar na mão dos psicólogos e ensinaram para ele que a dor era para se fazer a pergunta: por que eu estou em dor? Eu li aqui e falei: não acredito. Aquele gênio coitado, estou brincando com ele, porque ele ficou famoso porque deu uma mordida na orelha. E ele diz assim: a dor é para a gente saber por que está doendo, para fazer a pergunta. Mas nós espíritas sabemos isso há muito tempo. Emmanuel e André Luiz nos ensinaram isso na década de 40. Vocês concordam que a dor é uma lei de educação? E por que a gente chora? Por que a gente tem medo da morte? Por que a gente foge da morte? Por que a gente acha que a morte é um problema? É um problema que... Ai, meu Deus! Por quê? Porque nós sabemos da boca para fora só. Eu também. Outro dia eu estava indo fazer uma palestra pensando nisso, em abordar esse tema da dor, e dancei numa curva, saí de lá numa curvinha dessas estradinhas do Paraná aqui, e achei que ia capotar. Ai, meu Deus! A minha filosofia foi toda pro buraco. Trilha o caminho da cura. Ó, agora sim, vamos curar? Trilha o caminho da cura quem diz: eu estou doente, mas não sou. O espírito não é. Tem uma doença lá no mata-borrão. Mas se você se sente coitadinho, se sente que não era para acontecer com você está doente. Eu sou saúde, mas estou doente. Estou e não sou. Cada indivíduo é seu próprio agente de cura. Dentro da homeopatia tem um médico interno. E nós, quando o paciente começa a usar o medicamento e a entender do medicamento homeopático e começa a mudar a sintonia dele, nós começamos a conversar com ele sobre o médico interno. Ele tem que alavancar dentro dele uma estrutura que se chama o médico interno. Ele passa a ser o médico dele mesmo. Isso é uma verdade. Tudo começa no pensamento. Logo adoece lentamente quem passa o tempo nutrindo-se de ideias perturbadoras. O doutor Isaías Claro falou há uns dias na Casa do Caminho que nós temos 60 mil pensamentos por dia. E que a Joana de Anjos, através do Divaldo, corrigiu, dizendo que são 80 mil pensamentos por dia. E esses pensamentos estão todos no frontal, como um copo d'água. Nós vamos jogando um bocado de água nesse copo todos os dias. Chega um momento, se os pensamentos são negativos, se essa água está suja, esse copo transborda.
60 mil. Para onde que vão esses pensamentos negativos? Um dia, um mês, um ano, uma década, 2 décadas, 3 décadas de pensamentos, circuitos viciosos. Circuitos viciosos fazem assim. Circuitos virtuosos fazem assim. Isso é uma prece, isso é uma boa música, isso é um papo legal, isso é um papo otimista. Circuitos virtuosos sobem. Circuitos viciosos. Mágoa, perda, ansiedade, angústia, menos-valia, se sentir coitadinho, se sentir lesado, pequeno, não sei o que. Vão para onde esses circuitos viciosos? Para o corpo. O corpo vai absorver isso aí. Então a gente não sabe por quê, que às vezes que o corpo desce. O órgão de choque, o órgão mais fraco, vai estourar, vai explodir. E o que é isso? O princípio da cura. Se eu tiver o entendimento espírita. Mas todos nós estamos no Espiritismo, estamos dentro do Espiritismo, mas o Espiritismo não entrou dentro de nós. Fazer parte do movimento espírita é uma coisa. Eu consigo sentir que tem muita gente falando assim, nossa, cara, não estou entendendo nada que esse cara está falando, esse cara não desgraçado, vai embora, então para de falar, vai embora. Por quê? Porque a doutrina espírita não é uma doutrina de jogar flor, de confete. É uma doutrina de abrir consciência, de saber que você está numa oportunidade fantástica, reencarnado num corpo, e que você veio aqui para se curar, para iniciar o seu processo de cura, independente das dores que você tenha. Mas enquanto você não despertar para essa beleza da vida, essa beleza de programa, mesmo em dor, porque é a dor que vai te fazer despertar, que carnaval não ensina nada para ninguém. Carnaval te ensinou alguma coisa? A novela da Globo te ensina alguma coisa? O Faustão te ensina alguma coisa? Agora aqui na Casa Espírita você aprende. Mesmo que você saia daqui bravo comigo, mas que cara chato, ótimo, mas te botou uma pulga atrás da orelha. Se você está em dor, se você não está feliz, a sua mediunidade está em desequilíbrio. Mediunidade todos nós somos, pessoal. Mediunidade não é receber espírito. Mediunidade é a relação de vida que nós temos, da vida com a vida maior. Nos prepararmos para a vida maior. Isso é ser médium. Ser médium é viver a vida, sentir a beleza da vida. Se você não está vivendo com alegria, se você não sente a beleza da vida, o momento especial do planeta, o momento especial da sua reencarnação, o Espiritismo não entrou dentro de você. Se você se sente coitadinho, se você se sente doente, se você acha que merece coisa melhor, que não sei o que, não sei o que, você não entendeu a proposta espírita. A proposta espírita tem que despertar você para a aventura da vida. A vida é uma aventura. E estar reencarnado aqui, entre 7 bilhões, quando tem 20 bilhões do lado de lá, esperando uma chance para vir para cá, você é um eleito. Você é um ser especial. Você está dentro de uma oportunidade reencarnatória. Não interessa se você está com 5 anos ou está com 90 com o seu Hugo. Olha aí, pergunta para o seu Hugo, com 99, se ele parou de trabalhar, se ele parou de fazer planos, se ele parou de ser otimista e alegre. Não. Outro dia, eu acho que eu já contei para vocês, um colega nosso, ele já desencarnou, mas esse colega nosso estava muito mal e foi lá no seu Hugo, há 10 anos atrás. Ele desencarnou faz 2. Há 10 anos atrás ele falou assim, seu Hugo, eu tenho 90 dias de vida. O seu Hugo bateu nas costas dele e falou assim, calma, 90 dias passa logo. E esse cara, eu conheci quando eu cheguei na Londrina, ele tocava violão e contava piada como ninguém. O Nuno era leve, Hospital do Câncer. O Nuno era um exímio contador de piada e violinista. E ele, nos últimos anos, virou um chato, um pessimista, um triste. Aí eu fui num psiquiatra, disse, você está com depressão, bipolar, essas coisas que estão dizendo agora. Meteu uns tarja preta nele, ele pirou, foi lá no seu Hugo, eu tenho 90 dias de vida. Se preocupa, pô, isso passa rápido. Aí o que aconteceu? Ele parou, o seu Hugo começou a rir.
Começou a rir. O seu Hugo contou uma piada, ele contou outra. 3 horas depois o seu Hugo me falou, 3 horas depois ele falou, seu Hugo, que tarde maravilhosa que eu passei pro senhor. Eu vou parar de tomar essas tarja preta, essas porcarias. Dei um abraço, um beijo, o seu Hugo foi embora curado. Por quê? Porque ele estava se sentindo coitadinho. Ele estava se sentindo que o mundo tinha que parar para ele descer. Para o planeta que eu vou descer. Espiritismo e homeopatia objetivam plenificar o ser humano. Plenificar o ser humano. Propondo o encontro dele consigo mesmo e com o Criador. Você já se encontrou com você mesmo? Você tem condição de, se você tem um filho usuário de droga, ou você tem um marido que está bebendo demais, se você tem um parente que está bebendo demais, você tem condição de sentar com ele amorosamente, afetivamente, mas pontualmente, assertivamente, conversar com ele? Ou vai botar pano quente? Me engana que eu gosto. Não adianta, pessoal. Da droga, ninguém sai sozinho. Não sai. Eu conheço médicos, eu conheço juízes de direito, eu conheço policiais, eu conheço advogados, eu conheço altas autoridades em Londrina. Mas eu não posso ir para a sua clínica, todo mundo vai ficar sabendo. Mas todo mundo vai ficar sabendo, você sabe. Se você sabe, o que tem que ver o mundo? É você que tem que tomar conta de você. Mas esse enfrentamento das nossas dificuldades é muito difícil, porque ficamos presos nas máscaras, nas ilusões da vida, achando que todo mundo está olhando para nós. Ninguém está olhando para nós. Ninguém está olhando para você. É você que acha que todo mundo está olhando para você. Cada um está cuidando da sua vida, do seu mundinho. Cuide do seu, porque você vai perder a oportunidade reencarnatória. A reunião mediúnica, quando a gente começa a falar isso, muda, a casa espírita muda, se estabelecem conexões da casa espírita com o plano espiritual maior, os internamentos desses espíritos. E como a coisa pega, eu vim pedir ajuda para vocês. Coloquem nas preces da reunião mediúnica o nome da clínica Gran Vitória, que é a minha clínica. Meu filho, minha, a família toda está lá. Só tem 2 filhos, tenho 7, tem 2 que estão lá, que tem profissões. Outros estão lá. Aqueles meninos. E eu tenho um filho que, o mais novinho, ele faz desdobramento consciente, coisa mais maravilhosa, né? De vez em quando ele faz. E ele fez outro dia um desdobramento, ele estava lá de plantão, na madrugada ele saiu, é uma chácara muito bonita, um jardim lindo, ele saiu, andou pelo meio dos coqueiros assim, olhou para cima e viu um círculo de seres de luz, todos ele falou assim, no imaginário dele, né, cada um dele, eles eram todos de calça branca e uma camisa azul celeste, todos de mão assim, formavam um círculo maior que o quarteirão inteiro, fazendo preces de madrugada, e ele sentia as vibrações que desciam. Ele falou que a chácara inteira, ele tinha a sensação de que a chácara inteira fazia assim, que as plantas faziam assim, que a grama registrava a prece, os arbustos, tudo registrava aquela prece daquele grupo que estava sobre a nossa chácara trabalhando. E num nós temos um grupo evangélico, um grupo católico e um grupo espírita, dentro da semana. Num dos dias do grupo espírita, que é o grupo da Casa do Caminho vai me ajudar, uma das médiuns viu uma das coisas que mais nos emocionou. Tem uma vidraça grande e ela viu que para fora daquela vidraça tinha como que um puleiro, assim, um auditório desse de faculdade, uma escadariazinha assim, e estava ali uma centena de mães, de espíritos de mães, que desencarnaram na desesperança de que seus filhos não tinham solução. E foram trazidas ali para olhar aquele grupo de jovens iniciando uma solução, para que no plano espiritual elas voltassem a ter esperança de que seus filhos se curassem do uso de droga. Então, quando a gente entra numa
proposta dessa, pessoal, eu tenho a impressão de que o plano espiritual é muito mais atuante, trabalha muito mais e nos ajuda muito mais do que a gente pensava, do que a gente imaginava. O que precisa é manter os bons propósitos, né? De honestidade e de sermos corretos nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Porque pedra chove em nós, a gente vai ser pedrado por muita hora. Mas o Espírito acostuma a ensinar umas pedrinhas. Porque, como diz o no passado, nós não fomos boa coisa. Então recebe as pedras e fica calado. Não reclama, não, você não merece coisa. A pedra é do tamanho que você merece. Então, pessoal, quem quer fazer pergunta, pode fazer pergunta, se eu puder responder. Eu levei isso para o Congresso Médico Espírita em Belo Horizonte. Provavelmente levarei o Congresso Médico Espírita Brasileiro, será em Maceió, se não me engano. Já estou agendado para levar, mas aí eu quero levar resultados, né, da homeopatia, tipo trabalho científico, né? Tantos pacientes com resultado tal, não sei o que, tabulado, levar tabulado. Aí é um negócio muito chato. Mas esse Congresso Médico Espírita, a parte de números tem que ser apresentada. Você disse que tem espíritos, católicos e evangélicos. Trabalham com os... Vamos lá. Vamos lá. Na hora de atendimento, quem é católico ou quem é evangélico fica isolado? Não. Ou eles têm que participar? Participar de tudo. Participar de tudo. Nós chamamos da hora da espiritualidade. Então, os evangélicos vão lá. Na nossa reunião, os espíritos que nós damos passe, vai para o pessoal da Casa do Caminho, eles tocam muito louvor. Eu já sei os outros de cor. Aleluia, aleluia. Eu estou lá gritando aleluia, aleluia. Quando a música é boa, eu aprendi com o Paulão e a Ana aqui de Bicolã. Música só tem dois tipos. Não tem música evangélica, música católica, música espírita. Não, pessoal. Só tem dois tipos de música. A boa e a má. O resto é conversa. Segura na mão de Deus é a música que eu mais gosto. Que eu tenho que segurar na mão dele, porque o mar de vez em quando. Estou me afogando. Doutor Ju, o que acontece, por exemplo, né, no caso, uma pessoa se interna, os pais internam, normal, sexualidade definida. Usuário de droga, né? Foi internado para que se resgatasse disso. E volta alterada a parte da sexualidade. Eu não saberia pontualmente dizer um caso assim, né? Mas nós já tivemos lá, eu tive um caso muito interessante e era um processo obsessivo. Esse jovem é um médium, né? Descrevia o plano espiritual, A primeira vez que esse jovem internou, o outro que estava lá, aquele que falava da legião, a gente ficou, e 3 médios foram dar passe nele no quarto, no primeiro dia. O outro rapaz que falava da legião dos espíritos, que tinha evidência, descreveu o que estava acontecendo no quarto. Descreveu uma equipe espiritual atendendo lá dentro. E os espíritos trevosos que estavam grudados nesse jovem. E esse jovem, então, se dizia um homossexual, não sei o que. E com o entendimento, muito inteligente, com a leitura, com o aprendizado, e com o trabalho de desobsessão, ele mudou totalmente, ele voltou à normalidade dele, sem que eu ficasse doutrinando a cabeça dele. Porque a gente respeita as opções sexuais. Nós não temos competência para dar opinião nas opções sexuais de uma pessoa. Porque o espírito não tem sexo. Agora, quando você pega um jovem desses e explica para ele o que o Kardec diz, os espíritos têm sexo? Não. É importante nascer, reencarnar como homem ou como mulher? Não. E o que é importante? Kardec perguntando. Depende das necessidades desse espírito. Vai reencarnar várias encarnações como homem ou como mulher, dependendo das necessidades. E aí eu meto a minha colher. Eu acho que para aprender a amar, tem que reencarnar várias vezes num corpo
polarizar. O perispírito vai polarizar o corpo feminino, por quê? Só aprende a amar através do instituto da maternidade. Nós homens não aprendemos a amar. Nós não sabemos. Nós temos afetos, nós temos paixões, nós gostamos. Agora, através do instituto da maternidade, o espírito introjeta os grandes valores, introjeta não, liberta a capacidade de amar. Então, quando você pega um homossexual e começa a falar dele, da imortalidade, do perispírito, da texto para ele ler, e fala que dentro dele estão as duas polaridades, o masculino e o feminino, que numa encarnação ele opta e o perispírito vem polarizado masculino, um corpo masculino, e na outra polariza o feminino, e que ele tem uma programação reencarnatória, e que ele tem que, por algum motivo na programação reencarnatória dele, que ele se diz uma alma feminina, for lhe colocar num corpo masculino, porque ele tem que dignificar o sexo masculino, ou vice-versa. Isso eu aprendi com o Costard, e eu explico para eles, olha o entendimento que eles passam a ter através do conhecimento espírita profundo sobre sexo, sexualidade, programação reencarnatória, a dignidade do sexo, que as necessidades são do espírito. A necessidade sexual não está no corpo, está na alma, está no espírito. Viúvo velho se masturba mais do que adolescente. Uma vez eu fiz uma palestra sobre sexo, sexualidade, falei essas coisas, falei da adolescência, falei da terceira idade, falei da velhice, falei dessas coisas, e um ano depois o presidente do centro me ligou. Falou: Júlio, você pode vir fazer uma palestra aqui, assim, tá? Mas você não pode falar daquilo, né? Por quê? Porque no centro espírita não se fala mais realidade. Vocês vão sair daqui muito bravos. Esse cara estragou o nosso sábado. Por que não veio aqui falar poesia? Por que não falou de poesia? Não falou que nós somos os trabalhadores da última hora, que quando a gente desencarnar, o doutor Bezerra vai estar esperando, com banda de música, e a gente viaja nessa ilusão, porque nós somos... Por que nós somos trabalhadores da última hora? Nós não quisemos trabalhar na primeira. Porque não aceitamos os convites das primeiras horas. E fomos aceitar, não é na última, hein? Na ultíssima hora, está fechando a cortina, pessoal. Está fechando o programa. E agora que a gente... E tem muitos... Ó, o Divaldo falou lá em Maringá, por uma outra questão da Casa do Caminho, ele falou: tem um recado para você, não sei o que. E todo mundo fica lá, minha mulher principalmente. Ei, o Divaldo fica puxando essa sardinha. Um ciúme, né? Aí ele falou assim, aí deu o recado, a Maria da Cruz mandou dizer isso, que Eurípides mandou dizer isso. E aí não sei quem perguntou mais uma coisa, e ele estava escrevendo e falou assim: olha, isso no Maringá, pessoal, isso tem bem mais de 10 anos. Os espíritos elevados não vão mais perder tempo com os encarnados preguiçosos, com o espírito preguiçoso. Aí a minha mulher falou assim: você não acha que isso é muito agressivo, muito forte? Ele falou: não. Estão mandando dizer. As hostes do Cristo não vão mais perder tempo com o espírito preguiçoso. Eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para o ano que vem, isso não é da minha competência, caridade não é para mim, estudo não é para mim. O que é para você então? Se não é estudo, não é caridade, não é trabalho no centro, não é não sei o que, não é reflexão, não é mudança íntima, o que é para você? Novela da Globo. Então tá. Você vai reencarnar. Lá o senhor falou que vai fundar um centro espírita, que vai desencarnar e vai fundar um centro espírita céu. Aí todo mundo fala: céu? Esse onde é que vai ser? Centro Espírita Umbral. Nós todos vamos para lá. A gente foi um cantinho para mim lá. Quero estar nesse centro. Perguntas? Quem mais tem pergunta? E se precisar de um atendimento, qual é o número de pessoas que vocês atendem? Já está lotado ou ainda tem abertura ainda?
Não, nós estávamos, a nossa capacidade era 50, nós estávamos com 44, aí os crentes tentaram me botar na cadeia e fechar, veio para 10. Agora estamos de novo com 15. E essa semana eu entro na justiça. Você não pensa que eu sou santinho, não. O cara falou mal de mim, me acusou, me disse um monte de coisa, disse que eu sou. Nossa, sabe as coisas que ele falou? Me chamou de. Ele disse que lá dentro tem trabalho escravo. Lá não tem trabalho. Lá tem piscina, professor de educação física. Lá tem que malhar o dia inteiro. Diz que trabalho escravo, cárcere privado, tortura, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, está preparando a papelada, professor Noel, meu paciente. Vou dar um troco. Meu professor. Omar Vandavi, espírita, vai dar o troco, cara. Por quê? Agora, porque é espírita, eu vou deixar o cara abrir um processo contra mim. 40 anos de luta, de uma hora para outra, eu estou lá. Busca lá na internet, você vai ver. Tem umas coisas lá. Suspeita dele. Porém, eles cantaram. E os crentes mentam, mas suspeita não sei o quê. Eu não estou falando dos crentes todos, porque um deles é o capelão do Hospital Evangélico, o Gerson Araújo, que é pastor presbiteriano, é meu irmão. Meu irmão de profissão. Levo ele para fazer palestra lá na clínica. Mas é um desses caras. Não é por um que eu vou deixar ele pegar o meu currículo, que já é uma porcaria, e rasgar, já é desse tamanho. Agora o cara quer rasgar? Não. Para isso existe a lei. Qual o caminho que esse jovem ou a família dele tem que fazer para chegar na sua clínica? A família tem que ir lá, entrar no site, olhar o site, chama Grande Vitória, www.grandevitória.com.br. Fala comigo, tem os telefones, entra em contato com o coordenador, entra em contato comigo, vai lá, busca informação, busca todos os dados que precisa para poder se internar. Vai ficar 6 meses, o internamento é 6 meses. E existe aquela coisa do jovem tem que querer ou não? Porque você sabe que nas clínicas normalmente é assim, tem que ter a vontade do jovem querer ficar lá, ele não fica assim, não. Essas são as comunidades, né? Nós trabalhamos com a ponta mais doente do processo. Nós trabalhamos quando o cara está no crack. Quem está no crack nunca quer. Ele é levado involuntariamente. A mãe assina, o pai assina, nós comunicamos no Ministério Público, nós mandamos 2 seguranças e um enfermeiro. A gente abraça o bicho e dá. Ele vai quebrando, bravo. Pessoal, eu já tive internado lá, aqui no Norte Velho, um vovô da minha idade. Aliás, eu não sou bisavô, ele já era bisavô, que começava às 4 da tarde no bar da cidadezinha dele, aqui no Norte Velho, tomando cerveja, passava pela cocaína e terminava na madrugada no crack. Vovô. Então, o meu filho chegou lá para conversar com ele, estava dormindo de madrugada, e perguntou para a esposa de que ele gosta. Para não ser, porque era um vovô, ele estava, nossa, o cara que gosta, era um vovô. Aí, de que ele gosta? Ele gosta de galo de briga. Aí o meu filho chegou, Sr. Fernando, o senhor tem galo de briga, né? Tem, eu quero comprar uns galos de briga. Você quer comprar uns galos de briga? Quer? Vem cá, pegaram, abraçaram ele. Mas não, os galos de briga para lá, não, o senhor entra no carro aqui. Botaram ele e falaram, mas você não quer os galos de briga? Claro que eu quero, mas primeiro nós vamos em Londrina. Levaram ele no papo. Mas coitadinho, não tinha mais forças. 50 quilinhos assim, craque. Já tinha poder aquisitivo. Transforma tudo em paga. Não sai sozinho, mora assim, mora mentira. Por que o senhor não inclui nas drogas o fumo, o cigarro? Lá dentro nós temos uma campanha lá dentro, né? Sem dúvida, o fumo está incluído. E lá dentro a gente faz uma campanha, nós temos uma série de coisas, nós temos o fumódromo. Só pode fumar ali naquele cantinho. E a gente vai diminuindo, né?
por semana, vai diminuindo um por dia, vai tirando. A gente já usou o Champix, mas é muito caro, a gente usa nicotina. E eu me esforço com a homeopatia. Quando eu acerto o remédio homeopático, se ele tiver um mínimo de vontade de parar de fumar, ele para. Mas realmente, dentro da doutrina espírita, a gente sabe, ninguém fuma sozinho, ninguém bebe sozinho, ninguém cheira sozinho. Sempre por trás tem uma legião de espíritos se aproveitando do copo vivo ou do cigarro vivo. Sabe-se hoje que os sintomas de uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é semelhante a índigo. Como a gente pode identificá-los? Para não dar um tratamento errôneo. Bom, eu trato com homeopatia, eu já, graças a Deus, eu não sou pediatra, então eu tenho pouca criança tratando. Se for muito pequenininho, aqueles bichinhos que ainda não falam, o pediatra, vou para a doutora Rosana Alexandre, que é minha mestra. Mas se já for conversador, eu trato e já tirei muita ritalina, muita droga, que eu acho que é um crime. Eu estou com um menino aqui, acho que ele vai por ano, que foi emblemático para mim, né? Quando ele entrou no consultório, estou treinado para ver, eu olhei, imaginei 9 anos de idade. Aí quando eu perguntei a idade dele, eu falei, que idade você tem? Ele falou 13. Eu já pensei que era falta de hormônio de crescimento, mas não era. Não tinha hormônio, tem tudo. O que era? Ritalina. Travaram o menino aos 9 anos. Aos 9 anos ele travou. Agora com a homeopatia, a mãe está reclamando e a professora, que agora ele voltou a tirar notas altas, ele voltou a se comunicar, ele voltou a coisa, mas agora ele está incomodando em casa, incomodando na escola. Lógico, deixa incomodar. Agora, em nome de não incomodar na escola, você vai travar o cérebro dele. Aliás, era ritalina e mais um antipsicótico lá, que eu não lembro o nome. Eram 2 medicamentos que o neurologista dava. Baseado em que isso? Isso é um crime. Voltou a crescer, voltou a tirar nota boa, voltou a sorrir, voltou a se comunicar. Então, o déficit de atenção, dentro da homeopatia não existe isso. Não existe. É uma criança ansiosa, uma criança que tem que identificar suas dificuldades e tratar com a homeopatia. Agora, isso não dá o direito da medicina botar uma trave no cérebro dessa criança. E eu digo de cara aberta. Para mim é crime isso. Das escolas, dos pais. Oi? Eu vi um médico conversou comigo, uma criança que tem esse transtorno, entre aspas, né? Falta uma ligação entre a vontade e a razão, entre a emoção e a razão. Uma pessoa que não tem essa ligação, por exemplo, ele vê o pé, uma fruta madura no pé, ele tem vontade de ir lá buscar. Se uma pessoa normal, vamos dizer entre aspas, normal, né? Ela vê essa fruta, ele vai pensar, esse pé virtual, o galho que eu vou pegar esse que eu vou chegar, me sustenta, aumenta meu peso, a gente pensa. O imperativo, na concepção dele, não, ele quer que ele vai. Não importa se vai cair, se vai quebrar, se vai arrebentar, não, ele vai. Não pensa, não raciocina. Não, mas eu concordo com você. Essas crianças hiperativas existem, essas crianças são as mentes inquietas, essas crianças são crianças de índigo, essas crianças são os médiums atormentados, porque a mediunidade atormentada tem criança também. São vários graus. Agora, o que eu sou contra é você entrar com um medicamento antipsicótico para uma criança dessa. Que vai, com esses nomes que a indústria farmacêutica inventa e vende horrores, a moda hoje é estabilizador de humor. Isso vende demais. Estabiliza o quê? Nada. Estabiliza a receita da fase. Isso é o que estabiliza. Então se inventam coisas assim bonitas, estabilizador de humor, potencial não sei de quê. E ó, não é por aí. Bom, você falou da criança índigo. Eu estou preocupado com as que estão chegando.
Não como meu filho, porque nós não temos condição de ter mais. Né? Ela não tem, eu ainda tenho. Mas como netos que com certeza virão, com os filhos dos outros, com os netos dos outros. Se essas crianças são realmente brilhantes, médiuns brilhantes, o que nós, avós espíritas, pais espíritas, podemos fazer desde a chegada desse ser, para que ao invés de ele se encaminhar para esse mundo da adicção, ele possa realmente se beneficiar e beneficiar o mundo para essa mediunidade dele? Eu comecei a falar, mas não vim falar disso, né? Eurípides abre o primeiro colégio Allan Kardec em 1907. Nós estamos em 2012. Aonde que estão os colégios do Allan Kardec? Então o movimento espírita pendeu para um outro lado. Eurípides viu a educação. E a gente abriu o hospital de câncer, a gente abriu atendimento na favela, a gente foi para o lado social. Não sou contra, pessoal. A Casa do Caminho tem um braço na rua Sergipe que dá sopa para homens de rua, na quarta e na quinta, que eu vou lá, não tenho tempo para isso, que é um trabalho belíssimo, feito com muito amor. Não sou contra. Mas o grande objetivo da doutrina espírita é a educação do espírito. Por isso que eu toco assim, para ver se vocês me fazem essa pergunta. Por que eu tenho que botar os meus filhos no colégio presbiteriano? Ou no marista? Porque a minha mãe me botou no marista e o padre acabou comigo. Eu tenho trauma de padre. E eu tenho vários pacientes que são padres. Diabético, tá? Quando eles vão lá, a primeira coisa que eu falo, ó, padre, primeiro eu vou lhe contar uma história. Eu conto o meu sofrimento e falo assim, ó, eu tenho dificuldade com o padre, o senhor vai continuar sendo meu paciente? eu tenho um padre que é muito meu amigo, ele deu uma figura fantástica. Então nós trocamos figurinha e tal, mas eu falo, eu tenho medo de padre. Então por que o movimento espírita virou igrejeiro, virou federativo, virou bispado? Vai ter gente me odiando hoje aqui. Mas vai na federação em Curitiba, o que é aquilo lá? Aonde que está a escola da federação, que a federação fechou? Que o Astolfo escreveu um artigo violento no Imortal. Por que a federação? Eu tenho um amigo em Curitiba que é riquíssimo. Ele é dono de um cartório de registro de imóveis. Tá? E ele é um bandista. E eu pegava no pé dele. E um dia ele estava bravo e ele falou assim: você vem com esse papo furado aqui? Você sabe quem é o maior proprietário de imóveis do meu cartório? Porque Curitiba é dividido em quarto. Um quarto é dele. Imagina o dinheiro que esse cara tem. Cartório de registro de imóveis que ele ganhou do Ney Braga. Ganhou porque ganhou. E é vitalício, né? Desculpa se tem algum cartorário aqui, pessoal. Não estou querendo brigar com vocês. Mas é verdade. O Cúrico é um bandista. Ele falou assim: você sabe quem é o maior proprietário de imóveis de Curitiba? Não só na minha área, mas em todas as áreas. Falei: você? Ele falou: não, eu sou um coitado. Federação Espírita do Paraná. O que é isso? Sim, senhor. Ele falou assim: as famílias europeias tinham poucos filhos em Curitiba, poloneses, não sei o que, tinham poucos filhos. Foram morrendo, e foram doando em testamento para a Federação Espírita, assim como doaram para a Igreja Católica. A Federação Espírita do Paraná é proprietária de uma quantidade estúpida de imóveis. E fechou o colégio Lins de Vasconcelos porque disse que não dava lucro. Pergunta para o Astolfo. O Astolfo deu cria. Então o movimento espírita brasileiro está ficando igrejeiro, está reencarnando, o Divaldo falou, o Chico falou há décadas, que estão reencarnando nas hostes os bispos de ontem. Você vê o cara fazendo palestra, olha, você vê o bispão lá. O doutor Isaías Claro, ele tem consciência disso, que ele foi padre nas últimas, porque ele é o próprio padre. E na Casa do Caminho ele fez muita piada disso aí. Mas ele é um ser evangelizado, um cara maravilhoso. Aliás, convide ele para vir aqui.
palestra dele, está lançando um livro sobre depressão. Ele tem vindo muito a Porecatu, ele tem dado uma assistência ali na região de Porecatu, e ele vem a Londrina fazer palestra na clínica. Ele trouxe lá da cidade dele um jovem, um advogado para a minha clínica, que ficou 6 meses. Ele tem um vínculo muito forte com a região. Convidem ele para vir fazer uma palestra aqui. É uma cabeça arejada. E ele faz uma crítica disso. O movimento espírita está cheio de bispo lá dentro. Aonde que estão os colégios espíritas para os nossos netos? Não tem. Não tem. Mas nós temos, só contra, nós temos outras alas que funcionam muito bem. Mas a educação pecou. É a falha do movimento espírita. O que Kardec era, pessoal? Professor. Casado com quem? Uma pedagoga. A obra dele transuda, a obra dele pula os olhos. Uma proposta educacional do espírito, uma nova multivisão, uma reforma íntima. E nós fizemos um hospital. Eu só quero provar o que você está falando com verdade, com minha filha de 21 anos, esse menino aqui, ó, do lado do Gilson, eles estudavam na mesma sala, no colégio aqui das Freiras, e uma vez um professor, que depois foi professor na nossa faculdade, perguntou a religião deles, eles falaram que era espírito. Mas vocês não têm religião. Então, quer dizer, isso naquela idade que eles eram pequenos. A minha filha chegou e falou assim, pô, pai, você está me enganando. Isso é uma filosofia. E isso transtorna o médico. Isso é uma filosofia, entendeu? Isso é uma filosofia. Então, onde que os meus netos vão estudar? Não tem. Vai ter que estudar na escola marista, ou presbiteriana, não sei o que é. Não, tem uma coisa mais grave, que a maioria das famílias espíritas, pelo menos aqui em Cornélio, pode ser que lá não, colocam seus filhos para fazer catequese na igreja católica. Isso. Nós temos aqui nossa evangelização, mas são poucas crianças que vêm. Porque a maioria dos filhos dos nossos frequentadores vão fazer catequese na igreja. Eu fui colocado para fazer catequese porque na época a minha irmã mais velha namorava um beato. E meu pai falou, pode ir. Meu pai era lúcido demais, pode ir. Mas eu já tinha a cabeça feita. Cheguei, me ajoelhei, eu era bem pequenininho, me ajoelhei, o pai me perguntou assim, seu nome? Falei, Júpiter. Imagina, né? Esse nome, né? O padre levantou aquela telinha que tem atrás da grade, assim. Quando ele levantou, ele olhou, eu travei. Ele falou, conta os seus pecados. Não tenho nenhum pecado. Mas você tem que contar os seus pecados para mim. Meu pai me ensinou que eu tenho que contar meus pecados para Deus. O senhor não é Deus. Pronto. Já. No outro dia diziam que não ia me dar hóstia, que não ia me dar não sei o que, e já melou o negócio. Já começou aí. Então pessoal, o entendimento do movimento espírita, entendeu? Se nós temos pontos altíssimos, nós temos deficiências enormes. O que a gente vai fazer? Nós temos que ser o evangelizador dos nossos filhos dentro de casa. Nós temos que ser o educador do nosso filho dentro de casa. Nós temos que fortalecer a casa espírita. Tem uma coisa boa na Federação em Curitiba, que um paciente meu que está lá, que é católico, foi lá para comprar um CD e tal. Tem um grupo se formando dentro da federação, porque esse cara que entrou agora, o Francisco, né? O presidente da federação, esse cara é nota 10. Francisco, ele era advogado, não sei se mais agora virou. Agora não é Francisco, agora é o Luiz Henrique. Tá, mas o Francisco é o vice. É o vice. O Francisco é um cara maravilhoso, mudou a feição. O que tem lá dentro agora? Um grupo de apoio a mães e usuários de droga. Lá em Curitiba. Esse meu pacientezinho está frequentando lá. Que bom. Tem que andar, pessoal. A gente não tem que ficar chorando leite lá. A gente tem que envolver. Então, como eu já estraguei o saldo de vocês. Entendendo, assim, a sua visão, como o senhor analisa o transtorno bipolar? O transtorno bipolar, do meu ponto de vista, dentro da homeopatia, não existe a
A droga te leva lá em cima e depois te joga lá embaixo. Mas se usar... Calma. Mas eu tenho durante o dia as minhas tristezas, as minhas euforias. O transtorno bipolar é uma raridade. É uma raridade que os psiquiatras têm critérios para fazer a classificação, desde que não seja estimulado por droga e não seja um médium desequilibrado. Tá? Quando entra naqueles critérios dos psiquiatras, existe aí, e aí o número é muito pequeno, porque geralmente é médium desequilibrado. Aí é muito pequeno o número de transtorno bipolar verdadeiro. O psiquiatra chegou na casa da minha e me perguntou: qual é a diferença para você entre médium e esquizofrênico? Era terça-feira, dia da reunião mediúnica. Eu falei: hoje, até as 8 horas da noite, eu tenho 30 esquizofrênicos. Daqui 1h30, às 9h30, quando acabarem as reuniões mediúnicas, eu tenho 30 médiums equilibrados. Falou: você é louco mesmo, foi embora. Você mandou. Se o psiquiatra não consegue entender isso, o que nós vamos fazer? Porque quando o médium de passividade chega no centro espírita 15 para as 8, o que ele é? Um esquizofrênico. Ele está registrando pensamentos malucos, ele está registrando raios, ele está vendo espíritos, ele está sendo perseguido, ele está doido. Tem uma das colegas do nosso grupo que ela fala assim: quando eu entro aqui, eu não chego perto de você, porque eu tenho uma vontade de meter a mão no bigode. ela vem irada comigo, ela fala assim: eu nem passo perto de você, porque um dia eu vou te meter a mão aí. Então, antes da reunião mediúnica, nós temos 30 esquizofrênicos. Terminada a reunião, 30 trabalhadores do Cristo. É verdade ou mentira? Desculpem estragar o fim de semana de vocês. Mais uma boa tarde. Obrigado. Encerramento, nós temos 3 assuntos a serem resolvidos. Primeiro, os agradecimentos, depois o passe coletivo, nós combinamos aí para o primeiro sábado desse mês. E por terceiro, o lanche do nosso salão social, que todos combinados. Os agradecimentos, em nome da diretoria, a todas as equipes que participaram de todos os sábados que aqui estiveram. Todos os trabalhadores da casa, os grupos de estudo, os visitantes, o público, os montagens, que tem tudo gravado em todas as palestras. Se alguém quiser dar uma olhada depois, nós temos nossos agradecimentos. Quem não viu, quem já viu, quiser ver novamente, ou então quem não viu, poderá ter disponibilizado aí. Agradecer aos palestrantes. Não vou dizer que, infelizmente, vou dizer que, felizmente, nós terminamos o mês espírita, porque foi de um êxito muito grande dentro da nossa programação. Então, cumprimos essa programação, estão bastante satisfeitos com a diretoria, e quem nos abrilhantou com esse êxito foi os nossos palestrantes, todos que estiveram aqui, e em especial o nosso companheiro, o irmão Júpiter, que vou agradecer não só por hoje, por tantas vindas que teve aqui em Cornélio Teofópolo, sempre nos trazendo mais conhecimento, mais entendimento das nossas dúvidas. Então, muito obrigado. Em seguida, agora, então, vou convidar todos os médicos da casa